efetivamente o Bolsonaro praticou abuso de poder porque ele usa do poder que ele tem como chefe de Estado, veja, nem como chefe de governo. No presidencialismo, você sabe, as funções de chefia de Estado e chefia de governo são concentradas na presidência da República. Ele utiliza dos poderes que tem como chefe de Estado para convocar estados estrangeiros a comparecerem numa reunião por seus representantes, que são os embaixadores, e realiza um discurso que é um ataque a um poder do país. Veja, ele como chefe de Estado, ele representa todos os poderes, né? E ele está atacando um desses poderes, né? E atacando de forma vil, falsa, com finalidade político-partidária face às eleições. Olha só, eu estou curiosíssima para ver a opinião do Pedro sobre essa votação aí do TSE. Eu queria começar, Pedro, com essa história do voto do Raul Araújo ontem, né? Você acompanhou? Eu acompanhei por alto, me mandaram aí os. Eu estava viajando, estava voltando de viagem, né? Me mandaram os links, né? Aquele negocinho que eles fazem no YouTube curto, sabe como é que é? Uhum, sim. E a E Carmen Lúcia fez reparos ao voto dele, né? Você viu isso? fez, é. Eu não sei se foi bom isso da Carmen, viu? Eu acho que o ministro tem que ter a liberdade de votar do jeito que falou bobagem, falou. Critica no conteúdo depois, na hora que ela for votar, né? Uhum, sim. Porque a gente tem que tomar uma cautela com essas coisas para não vitimizar aí, entendeu? Tem que ser tudo by the book, na minha opinião. Tudo, né, na letra aí da. Como é que ele fala? Nas quatro. Linhas da Constituição. É, mas Como é que você está avaliando o julgamento até agora, até esse eu acho ponto? que está correto. Mas eu acho que a situação é complexa, é difícil simplificar para falar com o público, mas eu vou tentar aqui. Ontem eu tentei Não. também no DCM. Eu tenho uma. Quer dizer, do ponto de vista estritamente jurídico, qual que é o papel do TSE? Aplicar a lei e a Constituição. Só deixa de aplicar a lei se houver razão constitucional para isso, ou seja, se a lei for inconstitucional, ou se tiver que fazer uma interpretação de acordo com a Constituição e tal. Senão o TSE não tem mais o que fazer, ele tem que aplicar a lei. A lei foi aplicada nesse caso. Por quê? Porque a lei prevê que quando houver abuso do poder, né, político ou abuso do poder comunicativo do Estado em atividade pública, pode haver a aplicação da inelegibilidade. Eu não sei nem falar essa porra, nunca soube. Inelegibilidade. Então, pode haver aplicação dessa lei que restringe, no fundo, a capacidade eleitoral passiva, ou seja, a capacidade de ser eleito, né? O direito a ser eleito. Não há dúvida que, naquele ato que o Bolsonaro realizou, ele abusou do poder político excessivamente e, inclusive, abusou do poder comunicativo. Eu acho que isso é muito claro, né? Primeiro porque... e eu gostei muito do voto do Floriano, lá da USP, né? Que é meu amigo, mas, além disso, ele é um grande jurista no campo do direito administrativo e soube construir didaticamente muito bem o voto dele, né? Efetivamente, o Bolsonaro praticou abuso de poder porque ele usa do poder que ele tem como chefe de Estado, veja, nem como chefe de governo. No presidencialismo, você sabe, as funções de chefia de Estado e chefia de governo são concentradas na presidência da República. Ele utiliza dos poderes que tem como chefe de Estado para convocar estados estrangeiros a comparecerem numa reunião por seus representantes, que são os embaixadores, e realiza um discurso que é um ataque a um poder do país. Veja, ele como chefe de Estado, ele representa todos os poderes, né? E ele está atacando um desses poderes, né? E atacando de forma vil, falsa, com finalidade político-partidária face às eleições, de poder continuar no poder, né? Portanto, nenhuma finalidade pública ou de interesse geral, nada, né? Interesse dele continuar no poder. Então, essa, vamos dizer, realidade, né? E também o uso abusivo dos meios de comunicação. Então, não há dúvida que ele se enquadrou nessa tipicidade legal que leva à restrição, né,
a capacidade eleitoral passiva. O voto do Raul, é Raul, não é o nome dele? Raul Araújo. Raul Araújo. Eu achei muito ruim. A essência constitucional, o meu olhar é sempre do constitucionalista, a essência constitucional do voto dele é um erro primário. Ele fundamenta essencialmente assim: Bolsonaro estava no exercício do seu direito à livre expressão. Se houve problema, não é grave. Quer dizer, ou seja, ele trata como se o exercício do direito à livre expressão devesse ser aplicado de forma indiferente a toda a cidadania. Ele deve ser aplicado de forma igual, não de forma indiferente. Igualdade não significa indiferença. No direito, nós sabemos isso no primeiro ano da faculdade. Tratar, como dizia Rui Barbosa, tratar as pessoas de forma igual pelo direito significa tratar os diferentes de forma diferente nos limites da sua diferença. Então, por exemplo, se eu vou fazer um concurso para juiz de direito, todos teriam direito a ter acesso ao cargo. Eu vou e crio uma diferença entre as pessoas. Só pode participar quem tem diploma de bacharel em direito. Então, eu estou diferenciando entre os cidadãos. Claro. E essa diferença é aceitável, porque ela é logicamente aceitável. É natural, é lógico que só vai exercer função de juiz de direito quem pelo menos for formado em direito. Eu já te passo, Felipe, só para complementar essa resposta do Pedro, é por isso, Pedro, que não faz sentido o Bolsonaro se igualar ao Lupe nas críticas às urnas eletrônicas, né? Porque o Lupe... Mas é que eu vou terminar essa fala. Desculpa, eu sou um pouco lento às vezes. Claro. É o hábito do professor, né? Uhum. E para isso eu estou dizendo o quê? Que o exercício da livre expressão não é igual entre as pessoas. Vai depender da tua função social que você está naquele momento, a natureza e a extensão do teu direito à livre expressão. Se eu quero, aqui em casa, acreditar que o mundo é plano, que a Terra é plana, eu não tenho problema nenhum. Ir para o YouTube, falar o que eu penso e tal. Como professor da escola pública, esse é o exemplo que o Floriano dá, como professor da escola pública, eu não posso afirmar esse ponto de vista porque ele contraria todo o consenso científico. Exato. Então, a minha liberdade de cátedra não vai a esse ponto. Né? Todo direito é limitado. O cidadão comum pode, o professor não. É a mesma coisa. O presidente da República, quando está exercendo funções de chefia de Estado, ele está no exercício do poder, ele comanda as pessoas. No direito, nós chamamos isso de poder extroverso. Ele comanda os particulares. Isso implica que ele tem uma responsabilidade maior do que a dos particulares. Ele não pode falar o que quiser. Uma coisa sou eu, o Lupe, criticar as urnas eletrônicas. Outra coisa é ele, no exercício da função de chefia de Estado, em que ele usa do poder para convocar, não é convidar, convocar embaixadores. Ele, falando em nome do Brasil, ele fala contra as urnas eletrônicas com finalidade política pessoal. Isso é um delito. Isso é ilícito. Ele não tem direito à liberdade de expressão porque não é o cidadão Bolsonaro falando ali. Quem está falando é o presidente da República, o chefe de Estado brasileiro, falando em nome do Estado brasileiro. E o Estado brasileiro não reconhecia e nunca reconheceu que as urnas sejam um mecanismo fraudatório de eleição. O Estado brasileiro, ao contrário, falou que não, que as urnas foram sim um instrumento legítimo de eleição. Então, se ele fala em nome do Estado brasileiro, ele deveria veicular o que o Estado brasileiro fala sobre o tema, e não o que ele quer falar com finalidade menor, finalidade de ganhar a eleição. Então, ele cometeu o ilícito, sim, e o voto do Raul é péssimo, porque ele dá a ideia de que todo mundo é cidadão igual. Quer dizer, ele, como juiz, ele estava decidindo, e nessa decisão ele não estava exercendo a livre expressão que o cidadão exerce. Ele estava exercendo uma voz de comando. Como voz de comando, eu, por exemplo, posso falar: o Felipe é um criminoso, ponto. É opinião minha. Né? Agora, um juiz, se fala que ele cometeu um crime, tem que fundamentar, tem que justificar. Ele tem uma série de obrigações e responsabilidades que o cidadão comum não tem. Né? Então, é essa lógica que é muito primária. O Raul, assim, errou, o ministro Raul errou brutalmente. Respeito muito a pessoa e o voto, mas foi um erro mesmo. Agora, eu gostei muito do voto do Floriano. É muito didático, ele explica essas coisas aqui de um jeito muito concatenado.